Em nosso estudo de hoje, a lição 19 do livro Canais da Vida tem por título Duelos. Realmente a civilização baniu o duelo das praças públicas e não mais vemos espadas desembainhadas suscitando aflição, ferimento e morte. Os códigos evoluídos reprimem hoje nos povos mais cultos semelhantes manifestações de animalidade e selvageria. Entretanto, se as lâminas repousam ensarilhadas, não ocorre o mesmo com os dardos envenenados da vida mental. Muitas vezes arremessamos raios de perturbação e indisciplina, angústia e destruição para todos os ângulos da estrada em que a nossa vida se movimenta. São os pensamentos desvairados do psiquismo deprimente. Não raro, arrojamo-los desprevenidos contra o amigo que não nos compreende, endereçamo-los sem piedade para quantos nos desatendem ao egoísmo, enviamos-los aos parentes que não se afinam com as nossas maneiras e concepções, projetamos-los sobre aqueles com quem não edificamos ainda os alicerces da simpatia, detonamos-los contra as pessoas que não nos aceitam o padrão de vivência e trabalho, e nessa provocação permanente perante as inteligências desiguais que nos cercam, improvisamos e permutamos males e enfermidades, problemas e obstáculos que, indubitavelmente, voltam-se depois contra nós. Em razão disso, a vida na Terra ainda se encontra muito distante do roteiro de harmonia e de amor que o céu espera de nossa conduta vulgar. De quando em quando, guerras civis e internacionais são as crises nevrálgicas dos nossos duelos cronificados do pensamento intemperante e insubmisso. Mas assim como as convenções impuseram o repouso da espada entre amigos na obra da civilização, o Evangelho consolidará o serviço legítimo da educação espiritual, em cuja grandeza aprendemos a ver circunstâncias e pessoas no lugar que lhes compete, encontrando a verdadeira felicidade no dever de servir com aquele que, pelo reino do amor, não hesitou em aceitar o sacrifício e a cruz por normas de aquisição da paz inextinguível. É muito interessante, muito profunda a lição do Emmanuel, quando ele vem dizer para a gente que os duelos, eles hoje, pelos códigos penais das várias nações, ele está sendo condenado. Hoje não tem um código penal no mundo que não condene o crime de homicídio, o crime de lesão corporal, classificando em grave, média, leve, enfim. Mas o Emmanuel ele nem levou em consideração o que Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, chamou de pancadaria verbal. Ele foi direto para o mental. A gente sabe que aqui na Terra nós somos espíritos encarnados. A nossa principal forma de comunicação entre os espíritos é pelo pensamento. Então tudo começa no pensamento e aqui ele vai se exteriorizar em primeiro lugar através de palavras, em segundo lugar através de atitudes. As atitudes vão gerar aí os conflitos que são físicos, esse que o Emmanuel falou no início da lição. O verbal, que a gente vai pedir aqui fazer uma observação na lição do Emmanuel, já que ele não falou sobre isso, o verbal hoje não é somente aquelas discussões calorosas que chegam ao ponto quando o argumento acabou, não são só essas. Hoje são principalmente aquelas que você utiliza a sua inteligência para fazer uma ironia, uma sátira através de uma postagem nas redes sociais, seja através de vídeo, seja através até mesmo de escritas mesmo. Então, o Emmanuel não falou sobre esse, ele foi direto para o mental. E o mental é uma novidade para quem é estudioso da doutrina espírita, quando você vai estudar principalmente as obras de André Luiz, e você ouve falar o termo dardo mental. É interessante, o Chico Xavier, uma vez, ele comentando que ele estava muito atrasado e que uma pessoa parou no meio da rua querendo falar com ele e ele ia passando direto quando ele foi advertido pelo Emmanuel, olha, para dar atenção. E aí, quando ele parou para dar atenção, era uma coisa muito simples, eu não me lembro agora exatamente o que é. Quando ele se virou para a pessoa na hora de ir embora, a pessoa estava enviando, não vou dizer dardos, mas vibrações de simpatia para ele.
Aí logo depois, o Emmanuel disse para ele, agora vamos ver alguém enviando dardo mental para o outro. E enviou, realmente mostrou para o Chico aquela energia bem densa, negativa, que a gente não consegue ver com esses olhos aqui físicos, assim como a gente não consegue ver as ondas do telefone celular durante os telefonemas que a gente faz. Mas ela existe mesmo, ela é uma realidade, e o mal que ela faz. Então o Emmanuel advertiu o Chico, falou: se você não parasse naquele momento, você ia receber dardos mentais que iam te prejudicar. Eu falei: então peraí, então eu sou capaz de receber dardos mentais e também de emitir dardos mentais que vão prejudicar as pessoas? Ele falou: é exatamente isso que ele está falando aqui na lição de hoje. Ele vem falando aqui para a gente que, assim como as convenções impuseram repouso à espada, vai chegar um dia que o Evangelho também vai consolidar isso, vai acabar com isso. Mas ele vem falar para a gente que esses dardos mentais, eles acabam trazendo muito, intemperança, de quando em quando guerras civis internacionais são as crises nevrálgicas. Então tem um parágrafo aqui que ele vem falar sobre isso, ele vem falar do que esses dardos mentais podem estar trazendo para cada um de nós. E trazem desequilíbrio, trazem... as lâminas repouso em Sagrado não ocorrem mesmo com os dardos envenenados da vida mental. Muitas vezes arremessamos raios de perturbação, indisciplina, angústia e destruição para todos os ângulos. E aí depois que a gente estiver fora do corpo, e a gente tiver oportunidade, já que os espíritos falam que ficam registrados mesmo, as nossas atitudes, a gente tiver a oportunidade de ver, assim, de repente, um momento em que eu fiquei muito chateado e emiti um desses dardos mentais para uma determinada pessoa. A gente vai começar a entender, por exemplo, por que um político, quando vai começar o seu mandato, você vai tirar uma foto dele, ele está de uma determinada aparência, e quando você vai ver 4 anos depois, quando está terminando o mandato, parece que ele envelheceu 8, 12 anos em apenas 4. Você vai começar a entender o que recebem, por exemplo, os juízes de futebol quando estão apitando uma partida, porque ali, dependendo do lugar, e ali invariavelmente ele vai estar sempre recebendo a energia negativa, os dados mentais negativos do lado contrário, que ficou insatisfeito com a decisão dele. Então a gente vai perceber que esses dardos mentais, eles fazem muito mal, e vai ter gente que vai precisar de momentos de repouso, ou então essas pessoas, elas aprendem de uma certa maneira a se proteger, e aí é um segredo muito interessante para a gente poder estar estudando aqui na Terra, como é que tem pessoas que conseguem sobreviver embaixo desses dardos mentais todos, o que elas fazem, qual é o segredo para que isso possa ter sucesso. E a gente vai descobrir que tem segredo sim, e o segredo vai estar através da oração, através da meditação, através daquele momento em que você se retira, como Jesus todo santo dia. Isso aí fica para a gente, né? Ele se retirava para fazer oração, fazer sintonia direta com o Pai e com outros Cristos igual a ele. Então, aquele momento era o momento dele eliminar todas aquelas consequências dos dardos mentais, porque cá para nós, até hoje, nos dias de hoje, você vai encontrar milhares, milhões de pessoas que fazem pedidos desarrazoados para o Cristo e ficam chateados com o Cristo, emitindo dardos mentais contra o Cristo. Então, os dardos mentais, é claro, já disseram os espíritos para a gente, eles vão encontrar muito mais potência de ação, campo de ação na consciência culpada. Se a consciência do Cristo não está culpada, já é uma proteção, né, bem interessante. Agora, mesmo assim, esses dardos, assim como 1000 alfinetadas daqui a pouco promovem uma ferida, parece que são alfinetadas insignificantes, mas é grãozinho, grãozinho. Daqui a pouco a gente precisa também de momentos de meditação, de momentos de prece, para poder estar aliviando, fazendo essa limpeza. E para nós que somos espíritas, essa ida semanal à casa espírita para assistir uma reunião, quando você senta ali no salão, você está recebendo uma limpeza sem ter o menor conhecimento. É só parar para ver nos livros as informações que os espíritos também dão para a gente. E quando a gente entra no passe também, semanalmente a gente vai ali para ter uma limpeza nesse nosso campo mental, nesse nosso campo astral, que a gente chama de perispírito, aqui para a gente na doutrina espírita, a gente vai ter essa limpeza também.
Mas vamos ficar agora, a partir de agora, pensando assim, qual o tipo de influência mental que eu estou jogando para as pessoas? Está sendo vibração positiva ou dardos negativos? Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.